E agora estamos no último vídeo desse tema, né, desse tópico aqui, desse conteúdo. E dando sequência como aplicar a melhoria contínua, a gente vai falar sobre algumas ferramentas. É um extra, tá? Eu até coloquei entre parênteses ali, é um extra que eu quero oferecer para você conhecer um pouco mais das ferramentas da qualidade. São ferramentas bem amplas, ou seja, elas servem para qualquer departamento, qualquer segmento corporativo, a parte de saúde, a parte comercial, a parte industrial, a parte logística, ok? Para qualquer necessidade, essas ferramentas são úteis. Então, eu vou mencioná-las aqui, a gente vai entender um pouco mais. Então, vamos lá. Começando agora nessa primeira ferramenta, nós temos o diagrama de Chikawa, ou seja, a espinha de peixe. Eu vou dar alguns exemplos aqui também na prática para você ver o que é a espinha de peixe e vamos entender agora sobre as ferramentas da qualidade, algumas ferramentas que vai te orientar, referente ao diagrama de Chikawa. Então, primeira coisa, o que ele ajuda? Defina o problema ou risco que será analisado. Então, você tem um foco ali que você quer melhorar. Qual é o problema? Qual é o que será analisado? Será analisado o gasto de combustível que está acontecendo, muito alto o gasto de combustível. Então, vamos analisar. Ou a produtividade nunca bate a meta. Então, esse é um ponto a ser analisado. Sempre comece com o problema, o que está ali, o que todo mundo está vendo. É assim que começa o diagrama de Chikawa. A hora que eu começar a mostrar as fotos aqui para você de exemplo, você vai ver que vai dar uma clareada no que eu estou falando. E ela realmente é uma espinha de peixe, você vai ver. Se você já conhece, já utiliza, parabéns. Se você não conhece, eu acredito que vai ajudar bastante. Faça uma reunião com sua equipe, ou seja, a espinha de peixe você não constrói sozinha. Você precisa da equipe, ok? Você precisa dos envolvidos nesse problema, podendo ser líderes de outros setores ou da própria direção da empresa, ou do seu próprio departamento, somente com a sua equipe, ok? Então, existe a espinha de peixe que você pode analisar o problema da empresa como um todo, como você pode analisar somente do seu setor, algo que está acontecendo com a sua equipe. Ok? Isso depende da necessidade. Divida as causas do problema por categoria. A gente já vai ver isso daí também, que são as categorias primárias, para depois você ter as raízes de cada problema, ou da onde está surgindo os pontos que estão surgindo. Né? Praticamente isso daí eu vou mostrar na foto para você. Faça uma análise completa e defina as ações, ok? Ou seja, você montou a espinha de peixe, o diagrama de Chikawa, que eu já vou mostrar aqui nas fotos. E aí, quando você fez toda essa análise, você precisa de uma reunião analisando cada ponto, falando de cada ponto, ok? A gente vai falar um pouco sobre as fotos para vocês, mostrando uma espinha de peixe, o exemplo, tudo. E lá eu vou começar a explicar um pouco mais detalhado cada ponto, o que você faz com cada ponto. É uma ferramenta simples de usar, exige alguém que está dirigindo essa ferramenta, tomando a frente dessa ferramenta, mas ela é aplicável para qualquer necessidade, ok? Então vamos às imagens. E agora você consegue observar a estrutura do diagrama de Chikawa. Então, veja, aqui é um exemplo pronto, quase pronto, para você começar a preenchê-lo dentro do problema principal que você precisa. O problema principal ele vai principalmente na cabeça do peixe, ok? Lembrando que aqui é praticamente uma espinha de peixe, por isso que ele tem esse nome. E aí você tem as categorias, igual eu comentei no mapa mental. Então você tem os materiais, o método, a mão de obra, medida, meio ambiente e matéria-prima. E lembrando aqui o problema. O que acontece? Você pode construir isso daqui no PowerPoint, no Excel, na onde você quiser. E por que esse daqui de repente não atende a sua necessidade? Porque de repente você não vai falar,
de todas essas categorias. Não são todas essas categorias envolvidas no seu problema. Então, que fique bem claro esse ponto. Não existe um padrão. Eu tenho que colocar só 4, só 5. Não, não é assim. E existem mais alguns pontos aqui que eu já vou mostrar. Vamos ver agora um próximo exemplo. Então, aqui você tem a categoria, igual eu comentei com você pode defini-las também. Normalmente, por padrão, a gente segue essas situações de categorias, tá? Para você também ter uma base, para onde eu sigo, o que eu coloco, ok? Isso daqui na internet, se você colocar diagrama de Ishikawa na internet, você já tem como base, tá? Então, você já consegue ter uma base do diagrama de Ishikawa, ou você mesmo consegue construir ali no lápis, no papel, tranquilamente, numa reunião, você já consegue ter uma base. E aí você tem a categoria, a causa e a subcausa. Ok? As subcausas, elas são ramificadas da causa. Eu vou fazer um exemplo aqui para você e aqui o problema. Então, vamos ao utilizo dessa ferramenta. Olha que legal. O exemplo aqui são costuras desalinhadas. A gente está falando de uma empresa têxtil, provavelmente. Ou de um departamento de costura. Olha só, como pode ser para uma empresa ou para um departamento. Então, de repente é o departamento que faz a costura dessa indústria têxtil. E qual é o problema que eles estão tendo? Muitas costuras desalinhadas. Então vamos lá, referente à mão de obra, a gente tem problema? Falta de treinamento. Ok, esse daqui é o primeiro problema conectado com a mão de obra. Ritmo acelerado. Ok, esse é outro. Referente ao ritmo acelerado, o que está ocasionando o ritmo acelerado? Metas elevadas. Então essa é uma subcategoria. Ok? Então até aqui eu acredito que deu para pegar bem. Então aqui a gente tem um exemplo de subcategorias. E se a gente continuar, método, máquina mal posicionada. Ok? Então método, a gente fala de métodos e processos. Falta indicação do local de costura. Isso daqui a gente vai falar também sobre a questão de demarcar, ok? De demarcar o departamento, de você sinalizar bastante. Temperatura alta no local de trabalho. Olha que legal, o ambiente. Quando a gente fala ambiente, não é o meio ambiente da natureza, a não ser que seu trabalho seja realmente algo agrônomo, né? De agronomia, né? Agro, né? Alguma coisa nessa categoria. Mas quando a gente fala ambiente no diagrama de Ishikawa, é um ambiente onde você está muito calor, tem muita luz, o sol bate muito ali, atrapalha o processo, enfim. E para finalizar aqui, a pessoa utilizou como exemplo aqui máquina, então falta dispositivo, antifalha, máquina antiga, ok? Então veja que tudo isso daqui são variáveis para costuras desalinhadas. E um outro ponto, tudo isso daqui você pode estar aplicando uma melhoria contínua, ou análises, ou estudo de caso. De repente você pode estar pegando um estudo referente a outras empresas, o que estava a máquina mal posicionada, o que pode ocasionar. Você pode fazer uma amplitude de estudos aqui referente à situação citada aqui para cada ponto que pode ser o responsável desse problema aqui. Um outro exemplo também do diagrama de Ishikawa, lembrando que não existe um padrão exatamente. É essa regra aqui, tudo conectado ao problema. Mas, existe uma estética, Rodrigo, alguma coisa assim? Não. Você pode seguir desta maneira, igual está mostrando aqui. O importante é você entender. Como são risquinhos, descrições, é importante você se localizar. Ok? Então aqui eu não vou ler inteiro, só vou ler alguns pontos, mas em resumo alto consumo de combustível. Então foi bem um exemplo que eu falei agora para vocês. Um título, diagrama causa e efeito, também conhecido como causa e efeito, e referente a uma variabilidade. Então alto consumo pode ser que tenha em um mês, pode ser que outro mês não. Então o que acontece? Aqui a manutenção do motor, até faltou uma correção aqui. Manutenção do motor, ajuste da ignição, as velas. Aqui é referente ao carro, ok? A categoria carro, a categoria material, a categoria motorista.
pouco treinamento, veja que quando a gente fala de pessoas, sempre está envolvida a parte de treinamento. É bem interessante, né? Direção imprópria, enfim, existem diversos pontos aqui para a gente poder entender como aplicar o diagrama causa-efeito, chamado como espinha de peixe Ishikawa. Ok? Então, esse é o ponto aí do diagrama, aí a gente vai estar utilizando bastante no dia a dia, você aí pode estar utilizando muito, isso ajuda muito. E vamos voltar agora aos outros tópicos aí para a gente conseguir entender as outras ferramentas. Então você conseguiu ver que bacana que é o diagrama de Ishikawa, causa e efeito. Ele te traz uma visibilidade do processo enorme. Agora falando de outra ferramenta aqui, que é o 5W2H. A gente já vai saber o significado, o que significa tudo isso, tá? Mas fazendo um resumo, é uma das ferramentas fundamentais de planejamento estratégico e orçamentário. Olha que bacana. Vamos entender um pouco mais aqui, ó. Então, nada mais, nada menos que what é o que será feito, why, por que será feito, where, onde será feito, when, quando será feito, who, por quem será feito, how, como será feito, how much, quanto vai custar. E aí, tudo isso organizado na planilha de Excel, ok? Essa ferramenta também é muito poderosa. Eu utilizava muito dessa ferramenta. Em algumas situações eu utilizo agora somente para projetos maiores. E eu vou mostrar aqui para você também as fotos, como você pode montar. Tá? É só uma ideia, tá, pessoal? Essas fotos que eu estou mostrando aqui. Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos que eu preparei? Então vamos lá, aqui é uma fotografia de um Excel, bem tranquilo, ok? Eu vou dar uma ampliada aqui para você conseguir ver. É um exemplo simples aqui, só para você ter uma noção como você pode utilizar e como é construída essa ferramenta. Então vamos aos Hs aqui, aos Ws, né? Para a gente entender como ele vai posicionado. Então, ó, 5W, 2Hs. Você entendeu agora porque o H, porque vem da origem americana. Então, o que? Implementar programa 5S. O que? Então, o que a gente precisa fazer? E isso você vai organizando uma linha dentro do seu Excel. Ok? Eu acredito que o Excel é a melhor ferramenta para você fazer. É obrigatório? É a melhor mesmo? Não, aí vai da sua criatividade e da sua adequação. Então vamos lá, o que? O que precisa ser feito? Implementar o programa 5S. Por quê? Para organizar um ambiente de trabalho. Onde? No escritório de ADM, de administração. E quem vai ser o responsável? Esse quem, só dando uma pequena observação aqui, esse quem é o responsável dessa linha do projeto, ok? Quando você colocar quem aqui, não é uma pessoa que está somente representando ou o responsável daquele setor. Não é isso. É quem realmente vai gerenciar essa implementação, ok? Então, vamos lá. O que, por quê, onde, quem? João. Quando? Nessas datas aqui, tá? Você pode colocar a data final ou as duas datas, num tempo do dia 31 de janeiro a 1 de março, ou você pode colocar somente uma data, que é a data de conclusão. Olha, a gente tem para concluir isso no dia 1 de março. Você usa a criatividade aqui, você não necessariamente não precisa fazer dessa forma. Como? Seguindo a metodologia, ou seja, ele vai seguir a metodologia. Quanto custa? Varia de 50 a 150 reais cada implantação, ok? E aí o status ele está guardando. Aí ele está guardando o start do projeto, ok? E aí a gente pode ir seguindo aqui, ó, essa linha de status vai te ajudar a visualizar muito mais rápido quais são os projetos que estão fazendo no prazo, o que está em andamento, o que foi realizado, ok? Eu não vou ensinar a montar isso no Excel porque não vem ao curso agora. O Excel é uma ferramenta que seria interessante já ter ela em um determinado conhecimento seu, ok? Agora vamos ao próximo desenho que eu preparei aqui para você. Aqui é um outro exemplo também na questão do Excel, ok?
Eu vou ler agora de forma mais rápida, você já tem uma noção do que eu estou falando aqui do 5W2H. Então, o que? Solicitar proposta de valor em produtividade. Esse é o que do 5W2H, do projeto. Por quê? Necessário otimizar produtividade, facilitar registros e eliminar retrabalhos. Onde? Escritório, administração, finanças. Observe que tem outros onde aqui os locais. Quem? Os analistas. Agora envolve uma equipe, ou analista, ou uma pessoa. Quando? Vejam que aqui o quando é quando vai ser finalizado, ok? Ou quando for finalizado. Enfim, é uma data que você tem que colocar. Eu aconselho você sempre, vai colocar uma única data, coloque a data que você espera a conclusão desse projeto, que é a data que foi combinada com a reunião com a equipe. E como você vai fazer isso? Pesquisa de sites especializados. Ok. E quanto vai custar? Varia de 100 a R$1.000 cada solicitação. E os status? O que aconteceu com esse projeto? Ele foi feito. Ok? Está fazendo, a fazer. Veja que não tem um padrão. Você pode adequar da melhor forma que você conseguir. E aqui um outro exemplo que você pode também, eu não aconselho, tá? Mas eu só trouxe a nível de exemplo, como você pode montar o ciclo da W2H na forma vertical, ok? Normalmente eles usam na horizontal, mas na vertical também dá. Na vertical, eu vou falar para você que é quando você está gerenciando uma única aplicação, um único projeto, ele é um pouco maior, e você precisa de linhas para detalhar um pouco mais. Ok? Então, nesse caso aqui eu até concordo. Nos outros exemplos que eu coloquei, você consegue gerenciar outros setores, outros projetos em paralelo, metas de projetos para a equipe, ok? Isso daí pode virar um fluxo normal de uso, essa ferramenta 5W2H. Essa ferramenta ela é utilizada também muito para administração da sua equipe, ok? Hoje a equipe ela tem que desenvolver um trabalho. Então, esse trabalho ela vai estar iniciando e tem que terminar até semana que vem. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma reunião e ver se todo mundo cumpriu, quem foi responsável, por que foi feito aquele projeto e tudo mais. Então, você pode usar para uma implementação ou para a sua rotina do dia a dia também, se cabível, logicamente, se for cabível, ok? Então, aqui também mais um exemplo eu deixo para você e vamos dar continuidade nas ferramentas para a gente poder entender as ferramentas disponíveis agora para a gente conseguir fazer o nosso trabalho de liderança muito mais qualificada. Então, o 5W2H, só para a gente fazer uma conclusão geral aqui do 5W2H, ele também pode ser utilizado no dia a dia. Não necessariamente vou implementar esse projeto, agora vou utilizar dessa ferramenta, ok? Então, ele serve também para o dia a dia, pequenas atividades do dia a dia, para você se localizar e para também conseguir construir a sua meta. Ciclo PDCA. Então, o que é o ciclo PDCA? O objetivo principal do PDCA é oferecer uma melhoria contínua em qualquer processo. Volto a dizer, para qualquer segmento, ou qualquer empresa, qualquer setor, qualquer segmento. E aí dentro do PDCA a gente vem também da base americana, Plan, Do, Check, Action. Aqui está abreviado, mas é o Action. Então já tem a tradução na frente, planejar, fazer, checar e agir. E aí, dando sequência no PDCA, eu vou colocar um pouco mais aqui para cima, ok? Vamos ao primeiro ponto, o Plan. O planejar. Aqui você deve identificar o problema a ser trabalhado, o resultado a ser buscado. Eu vou ler todos, aí a gente bate um papinho sobre o PDCA. Nesse momento, o plano de ação será colocado em prática e também a prova, ok? O fazer, é colocar ali mão na massa. O checar. Após o prazo determinado na primeira fase, chega a hora de analisar os resultados obtidos até o momento. O action. Feita a análise, é hora de colocar em prática os ajustes, ou seja, aqui você checou, precisa ajustar.
Aí você vem para cá. Tá conseguindo enxergar a melhoria contínua? Continuidade? Ok, então vamos finalizar esse ponto aqui. Feita a análise, é hora de colocar em prática os ajustes. Aqui, os erros e problemas do primeiro planejamento deverão ser corrigidos, a fim de gerar a melhoria contínua do processo. Ok? E aí, você pode estar me perguntando, eu não vou ter foto para te mostrar aqui. Se você for na internet, você vai ver vários desenhos fazendo um ciclo, flechas conectando, ok? Mas não existe um desenho, uma planilha específica, porque o PDCA, ele é a origem da melhoria contínua. É aí que você vai ter uma base. E essa base, ela vem da seguinte situação. Eu vou deixar aqui a nível de anotação, se você estiver anotando, ok? E aí o que acontece? A questão do PDCA, ele te orienta a enxergar o projeto de uma forma muito mais ampla. Você pode usar o PDCA como uma agenda. Então a gente está na fase do planejamento. Então você tem um relatório falando do planejamento, o que foi exigido, o que foi feito. E nesse relatório, agregados o Ishikawa, diagrama, você pode ter associado o 5W2H, ok? Então você tem outras variáveis para você constituir o plano, o planejar. E depois você tem o fazer. Para executar, vem treinamento, vem um monte de coisa e você pode ir colocando isso por módulos. O módulo do planejamento, o que vai ser envolvido no planejamento, quais são os custos, o tempo, pessoas, o que vai ser envolvido, qual é o resultado dentro do seu foco, qual é o resultado final. É uma ferramenta poderosa que pode te ajudar no dia a dia da sua liderança. Então, eu trouxe isso daqui que é muito importante. E aí, por diante, você vai checar os dados depois, você vai agir dentro dos seus dados. Você não vai conseguir ter uma atitude, agir em cima de algo, se você não teve realmente a coleta das informações precisas, ok? Então, existem todos esses fatores. A partir do momento que você tem realmente a base ali, para você entender que a ação é em cima do resultado, aí você tem um direcionamento. Caso contrário, fica muito difícil de você falar assim, olha, eu acho que a gente ainda precisa melhorar mais, está muito baixo. E só que você não pegou os dados muito precisos, falhou um dia, tem dias faltando, entendeu? Então, tome muito cuidado com esses pontos aí. E dando sequência, existe outra ferramenta muito boa para você usar na liderança, em qualquer situação, até na sua casa, tá? Eu falo pro pessoal que até na própria casa, na casa de vocês, você pode estar utilizando esse brainstorm para fazer uma viagem, para definir alguma coisa, para definir um projetinho da casa de vocês. Então, o brainstorm, eu vou ler aqui, aí você vai conseguir entender um pouco mais. Seu modelo segue a premissa de que várias cabeças pensam melhor do que uma. Então vamos só entender. Brainstorm, fazendo a tradução, eu não vou entrar muito na história do brainstorm, o que é e tal, mas é uma tempestade de ideias. E aí, o que ela funciona? Ela só funciona quando tem mais de uma pessoa envolvida, ou todas as pessoas que precisam se envolver com aquele projeto, ok? De uma forma resumida aí para você entender. Então vamos lá. A gente entendeu aqui, ó. Seu modelo segue a premissa de que várias cabeças pensam melhor do que só uma. Antes de eu falar desses pontos aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Nenhuma ideia é descartável na hora que você está falando. E existe uma mecânica, praticamente, né? Uma sinergia aí nessa ferramenta para que ela aconteça realmente e não dê problemas entre vocês, atrito entre a equipe. E aí eu quero colocar alguns pontos aqui. Todas as ideias são boas, não julgue-as. Então, às vezes, na hora da tempestade de ideia, você vai falando, as pessoas vão falando. Colocar o carro na garagem.
Anota. Uma pessoa tem que estar anotando, tá? Você sempre separa uma pessoa que ela é a pessoa que vai estar anotando também. Pode ser alguém ali que está participando também, que está dando ideia, mas também ela tem a função de anotar, quando você não tem tanto recurso. Caso contrário, é interessante colocar uma secretária, alguém que ela só vai anotando. Até aí, tranquilo, né? Elimine a distração para que o fluxo criativo permaneça. Não preciso entrar muito em detalhe. Celulares, muito barulho, pessoas circulando no ambiente. Não, isso não dá certo, não funciona. Igualdade no processo. Não deixe um falar mais que o outro. Ou seja, você que está assistindo a minha aula agora, que está vendo essa ferramenta, você precisa coordenar a equipe. Enquanto um fala, os outros vão escutando, terminou, já parte para outro, ok? Ou para quem está com já ideia para poder pôr para fora. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter um movimento bem saudável para não um fala demais e o outro fala de menos. Não deve haver conflitos, pois um processo criativo, não uma disputa, pois é um processo criativo, né? E não uma disputa, coloquei aqui. Então, isso daí é o momento de você começar a colocar as ideias para fora. Acima de tudo, preserve a liberdade. Ou seja, como funciona? Uma roda de gente, tá? Na mesa ali do escritório. Você pode chamar quantas pessoas forem necessárias para aquele projeto, para aquele envolvimento, para aquela ideia. E aí vocês começam a falar. Em ordem, lógico, fala um, fala outro. E aí você pode também dirigir a pessoa. Fulano, fala agora. Sebastião, fala agora. Cicrano, fala agora. Ah, colocar o carro na garagem. Ok. Ah, fazer isso. Ah, comer batatinha frita na hora do almoço. A pessoa falou. Não pode ter brincadeiras, ok? A pessoa não pode levar isso para um lado irônico. Tem que ser algo sério. Mas vão surgir nesse momento pensamentos e ideias que, uau, será que isso vai ser aplicável? Porém, todas as ideias têm que ser discutidas, ok? Você precisa discuti-las e conversar com o pessoal. E aí, quando terminou, então finalizamos o brainstorm, agora vamos às análises das ideias. E aí pode ter 10, 12, 15, depende da quantidade de pessoas, ok? Você pode fazer mais do que um giro. E fica a livre, espontânea criatividade, ver como que você vai montar a dinâmica dessa ferramenta. Mas é uma ferramenta muito poderosa também, que você consegue chegar em um ponto de partida para aquele projeto, ou de repente até na conclusão do projeto. É muito interessante. E para finalizar, uma ferramenta muito bacana aqui, que é o 5S. O 5S, eu vou estar fazendo um curso aqui dentro da plataforma, da onde você está vendo esse curso, que o 5S ele é uma ferramenta que exige um estudo, uma base separada desse curso de liderança, ok? Mas eu quis colocar aqui para você entender que o quanto o 5S pode te abrir o pensamento referente à filosofia. Porque quando você está lidando com a sua equipe e você quer implementar melhorias, trabalhar com a filosofia é muito importante para que aquele projeto possa ser consolidado. Então, o 5S ele é uma ferramenta muito famosa nas empresas automobilísticas, em muitas empresas brasileiras. Eu falo automobilística porque ela veio da origem da Toyota. E aí, vamos direto ao ponto. O 5S ele constitui por 5 sensos. Então vamos lá comigo, ó. Senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de padronização e senso de disciplina ou autodisciplina. A gente fala autodisciplina a partir do momento que está automático, você não precisa mais ficar cobrando tanto, tendo auditoria ou controlando. Isso ajuda muito na parte de estoque, na parte de venda, na parte de processo, na parte de padronização do seu ambiente. E eu vou estar explicando rapidamente aqui cada ferramenta, cada item dessa ferramenta. Senso de utilização. Primeira coisa,
no seu departamento, no seu setor, na empresa que você está dirigindo, que você é líder, o que realmente a sua equipe precisa utilizar de equipamento, de utensílios, de ferramentas, martelo, um carro, papelões, caixas, ok? Então, realmente, o que precisa estar ali? O senso de utilização faz com que você consiga enxergar o que realmente precisa ser utilizado e o que não precisa ser utilizado, mas está ali no meio das coisas que vão ser utilizadas. Tudo ok? Então, realmente você tem que entender o que tem que permanecer ali para o pessoal continuar utilizando e o que não precisa mais estar ali. E depois, feita essa análise, você viu, realmente o que eu preciso está aqui, eu quero tirar. Feito isso, tem um senso de ordenação, que é o quê? Vamos demarcar, faz uma sinalização ali, isso daqui vai sempre ser o ambiente da vassoura, por exemplo, ou daquela ferramenta que todo mundo utiliza, que está no departamento, ok? O senso de limpeza, você tirou tudo que não utiliza mais. Você organizou, isso vai ser sempre nesse posto, aquilo vai ficar sempre naquele canto, aquilo ali você demarcou, agora está muito mais fácil de executar a limpeza, porque você já removeu muita coisa do ambiente. Senso de limpeza, você vai estar utilizando da limpeza. O senso da padronização, o que é? É sempre manter o que foi definido, manter. Isso é importantíssimo. Sabe por quê? Olha só o interessante quando você faz o senso de utilização e de ordenação. Aí vem a limpeza e da limpeza a padronização. Quando você define que aquilo lá vai ficar ali, uma pessoa que for até ali, utilizar daquele equipamento, daquela ferramenta, e não tiver ali, ela não vai sair igual doida procurando por aquilo que não está ali. Então, ela volta ao trabalho ou ela vai fazer uma outra coisa para a hora que ela voltar ali, vai estar ali. Porque quem utilizou está tendo a consciência que, ao utilizar, devolva para o seu local. Isso faz você, a sua equipe, ganhar muito mais em produtividade, qualidade profissional. Quando eu falo qualidade profissional, é a questão do estresse, de ter que sair e procurar. Mas quem que não deixou aqui? Quando você implementa o 5S, você já mostra para a pessoa que ela não vai perder tempo procurando. Alguém está utilizando, vai devolver aqui. Enquanto isso, essa pessoa que foi buscar aquele equipamento, ela já está indo trabalhar ou executar uma outra tarefa. Depois ela dá sequência. Ok? Teoricamente, é dessa forma que funciona. Logicamente, depende do utensílio, tem que ter um para cada um, enfim. Mas é interessante que você possa entender a padronização, a importância que tem. Existe uma forma de você fazer isso, existe uma forma de você educar as pessoas, existe todo um andamento. Então, é um curso que vai te agregar, associar conhecimento muito forte, que é o treinamento 5S, que eu falo para você, se possível, compre esse treinamento, esse curso. Eu falo treinamento, mas é um curso que vai estar aqui na plataforma. Se você está assistindo agora e não está, vai estar disponível em breve. E faça esse curso, ele é muito bom, ok? E o senso de disciplina, ou seja, terminou de usar? Coloque lá. É a cultura, é a mentalidade. E como você faz isso? Existem também várias técnicas, mas o básico é você comunicar a todo mundo. Pessoal, isso vai ficar sempre aqui, oficializa aquela arrumação, aquela padronização e daí em diante continua assim. Tranquilo? Então é isso. A gente conclui aqui as ferramentas para você e também, parabéns, a gente conclui este módulo falando sobre como aplicar a melhoria contínua no seu trabalho de liderança. Eu desejo para você um sucesso enorme, porque com ferramentas, com motivação e com visão estratégica e métricas, não tem como não dar certo, ok? Então, sucesso para você. Bom trabalho!